Um plano que é perfeito pra você. Seja muito bem-vindo, corretor, corretora de imóveis. Esse é o nosso terceiro episódio dessa série especial do nosso podcast, falando exclusivamente do nosso complexo imobiliário no coração pulsante da Zona Sul de São Paulo, o Mundo Parque, que já teve o seu meeting, já teve a reabertura do stand, o produto está com uma perspectiva excelente e nós teremos 5 episódios desse podcast. Já tivemos o primeiro, já tivemos o segundo. No primeiro nós falamos sobre o desenvolvimento do produto, no segundo nós falamos sobre a parte de vendas, tivemos aqui a presença do Paulinho e do Casoto, e hoje no nosso terceiro episódio nós teremos aqui a presença marcante e especial da nossa especialista da inteligência de mercado ou da área de inteligência de mercado e explicando para vocês um pouco sobre o que é inteligência de mercado. É um grupo de cientistas de dados, de pessoas que ficam estudando a região, a renda, a concorrência, os produtos que estão sendo lançados, os terrenos que têm à disposição. E esse time, ele é capitaneado pelo Fábio, nosso capitão aqui da área de inteligência de mercado, e eu queria de vocês uma calorosa salva de palmas para a gente receber no nosso podcast, nosso terceiro episódio, a Fabi aqui conosco. Uma salva de palmas. Obrigada. E você vê que aqui não tem muito espaço, a gente já vai direto, já emenda, não tem conversa. Seja muito bem-vinda, Fabi. Muito obrigado, Everton. Bom, queria me apresentar rapidinho para vocês. Então, meu nome é Fabiana Passos, todo mundo me conhece como Fabi. Geralmente, vocês falam comigo, né, quando eu faço aquela apresentação comercial de todos os projetos, de todas as regionais. Vocês não estão acostumados com a minha presença física, né, a minha imagem, mas a minha voz no YouTube, acho que vocês já estão mais que acostumados. Fabi, me fala uma coisa, quanto tempo de mercado imobiliário você tem? Desde 2012. Desde 2012, significam 13 anos, é isso? 13 anos. 13 anos. Você sabe que exatamente o mesmo ano que eu entrei no mercado imobiliário. Eu entrei no mercado imobiliário em dezembro de 2012. Eu entrei no mercado imobiliário em setembro de 2012. Ah, tem 4 meses antes que eu. Bom, mas vamos falar aqui do Mundo Parque. O nosso produto é um complexo com 5 fases, né? Um complexo com 5 fases. Cada fase é 1.100 unidades, 1.000 e poucas unidades. Acho que a última fase é um pouco menor. É um pouco menor. Que eu me lembro. Mas vamos falar um pouquinho sobre a região. Sobre a região, né? Nós estamos na Avenida Nossa Senhora do Sabará, que ali tem a Miguel Yunes, tem toda aquela região ali, tem a Avenida Interlagos que está ali próxima, tem a própria Marginal Pinheiros que está próxima também. Nós estamos do lado de um polo de eventos, de hotel, do autódromo, o próprio autódromo de Interlagos. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa região, assim, o que vocês debateram na época do estudo desse projeto e tudo mais. Fala um pouquinho para a gente sobre a região. A região é muito boa, né? Quando a gente fez a compra desse empreendimento, né? A compra do terreno para a gente começar esse projeto, já foi analisado a demanda para essa região, a gente entendeu o potencial que tinha essa região por toda a infraestrutura que a gente tem ali, parte de eventos, os shoppings, as estações também, muito próxima. É um polo muito familiar, tem muita escola próxima, então tudo isso ajudou a gente a nortear esse projeto. E olhando, né, para a grandiosidade do Mundo Parque, faz muito sentido esse projeto chegar nessa região agora, né? A gente sabe o potencial de mercado que tem nessa região do Campo Grande, a gente sabe que ela ainda é muito horizontal, e isso também ajudou a gente a balizar isso. Ou seja, tem muita É casa, muita casa. corretor? Tem muita casa. É muita casa. Ali, digamos que seja em torno de 80% da região do Campo Grande é horizontal, é muito de casa, então tem muita opção de gente para poder migrar, para sair da casa e para o apartamento. Então, isso ajudou bastante a gente também. E questão também da renda. Então, é uma região muito familiar. A gente vai falar de renda daqui a pouquinho. Não, Daqui eu só estou baseando como a gente norteou. Sim. Não vou entrar nesse mérito agora. A Mas gente vai falar sobre isso. É só para a gente entender como a gente fez essa análise completa, né? Como que a inteligência de mercado entrou para essa análise completa. Então, a gente olhou todos os fatores que tinha na região e a gente olhou que não tinha tanta opção de apartamentos,
né? A gente sabe o quanto que é mais fácil, né? Esse casal, essa família migrar para dar de casa para ter uma área de lazer completa, para ir para apartamentos. Então, o estudo todo foi norteado por questões da própria região do Campo Grande. Falando um pouquinho sobre São Paulo, sobre a cidade de São Paulo e sobre o mercado imobiliário, nos anos 60, 70 e 80, a região metropolitana de São Paulo teve um crescimento exponencial. Gente Absurdo. do Nordeste, do Norte, de outras regiões do Brasil vieram em grande escala para São Paulo, e essas pessoas elas foram habitando no cinturão ali de São Paulo. No Então, quando a entorno. gente pega a região da Zona Sul, a gente vê a região do Grajaú mais afastado. Aqui uns bairros onde nós temos muitos corretores, né? Que saíram de lá, do Capão Redondo. Então, o pessoal que tem a região da Zona Sul, a própria represa Guarapiranga, então, o pessoal que tem uma residência bem mais afastada do núcleo mais central Sim. da cidade de São Paulo. Então, quando a gente olha essa região, e ela é uma região que está em consolidação, ela não é uma região consolidada, ela é uma região em consolidação, que ainda tem alguns terrenos grandes, como esse nosso terreno, que vão com certeza servir de habitação, e muita gente que está morando hoje nessas regiões mais distantes da Zona Sul, elas vão querer vir para mais próximo do centro, para onde você tem melhores infraestrutura, onde você tem melhores transportes, onde você tem melhores escolas, comércio, etc. E também pessoas que vêm de fora de São Paulo, também com essa oportunidade. Quando vocês estudaram esse terreno, vocês pensaram sobre essa migração de Migração. vir mais de longe para perto do Sim. centro expandido de São Paulo? Sim, a gente sempre pensa nessa possibilidade, né? Nós fizemos alguns estudos até de compradores de alguns outros produtos nossos dentro dessa região e o potencial, né? O percentual de pessoas que fazem essa migração tanto do extremo da Zona Sul para perto de locais que têm modais de transporte, metrô e CPTM, trens, né? Assim como lugares próximos da região metropolitana. Então, quando a gente faz alguns estudos de potencial para esse tipo de produto, a gente pega muito a região metropolitana. Ali, especificamente, a gente está muito próximo de regiões do Campo Limpo, Embu, essas regiões que permeiam ali as estações da Sim. própria linha Lilás. Faz muito sentido, porque a gente viu que toda vez que a gente lança um produto ali, essas pessoas abraçam esse produto, compram e faz essa migração. Então, sim, a gente sempre olha esses fatores. Isso é um fator de grande importância e mostra o quanto essas pessoas querem ficar mais próximas dessas regiões, com mais infraestrutura e com os modais de transporte de qualidade para quem for morar ali, né? Então, Agora vamos para a dica diamante. Assim, no momento que eu estiver falando sobre um tópico, eu vou sempre pontuar para a gente mais ou menos encerrar esse primeiro passo. A dica diamante, uma mensagem sua para o corretor sobre a localização do nosso terreno. O que é o mais importante para ele falar para o cliente, assim, de todas as coisas? Pode pensar, não tem problema. ali é uma região que tem muita possibilidade. Se eu pensar aqui, bom, eu acredito muito que a questão de você estar muito próximo das duas avenidas, Miguel Yunes e Sabará, é os grandes pontos para quem pensa em transporte e modais de locomoção. Então, o principal para o corretor gravar sobre a localização do terreno são, né, as opções de transporte público que tem Que ali na tem. região. É isso? Isso, eu acredito Muito que bom. sim. Então, corretor, a dica diamante, nosso terreno do Mundo Parque, como grande diferencial é mobilidade urbana. Então, grava essa dica e usa nas suas negociações. Então, Fabi, vamos agora para a dica diamante sobre o perfil do cliente do Mundo Parque. E aí eu vou pedir para você separar para o cliente do um dormitório e para o cliente do 2 dormitórios, entendendo que são perfis diferentes. Vamos lembrar uma coisa que é muito importante para você, corretor. Quando a gente fala de 1 e 2 dormitórios, a gente precisa observar que tem quem vai morar naquele apartamento de 1 e de 2 dormitórios e quem vai comprar. Não necessariamente são as mesmas pessoas. Imagina que quem vai morar seja um estudante, gente de fora, executivos que trabalham nos escritórios que está cheio ali na região, mas quem vai comprar são os investidores que vão alugar para essas pessoas, né? Então, só separar. Então, dica diamante.
para um dormitório em relação ao perfil do comprador? A gente fez essa análise, né? Nós fizemos essa análise dentro do departamento. O que a gente entende bastante sobre isso, né? É aquele investidor que ou trabalha já em algum lugar próximo, fábricas, empresas, indústrias. Tem a questão também de estar muito próximo do autódromo, que tem vários eventos, então jovens também aproveitam bastante. Esse investidor que ele pode comprar, tem a maioria dos festivais hoje de jovens, né? A gente pode ver Lollapalooza, entre outros grandes eventos também dentro do próprio Autódromo de Interlagos. Isso atrai bastante o investidor quando a gente fala desse projeto pela proximidade. E lá nós estamos do lado de Hotel Transamérica, estamos do lado do Vibra São Paulo, que é a casa de show, uma das principais de São Paulo. Tem outras casas de show muito famosas ali que eu não me venho. É tudo muito próximo. Então, essa rede de eventos para a gente ajuda bastante quando você pensa nesse investidor para poder locar, para poder ter o investimento dele, né? E fazer sempre a conta se vale a pena. E muito bom. Ali vale muito a pena. E o perfil do 2 dormitórios? O 2 dormitórios já é mais familiar, né? A gente já sabe que aquele ou recém-casal, casados com um filho, que mora nessa região, que quer sair de locação, ou às vezes mora com os pais, ainda não conseguiu engrenar na vida ainda só com a esposa. Ah, vamos comprar esse imóvel. Então, a gente sabe que o 2 dormitórios é muito mais para perfil familiar. Tem alguns perfis, né, alguns clusters que a gente fala em relação a isso, que são aqueles grupinhos que é mais assertivo para comprar esse imóvel, mas sempre olhando para a família, né? Então, quem está começando a constituir família, tem um filho pequeno, até um filho adolescente, pelas áreas de lazer comum que tem nesse projeto, faz muito sentido para eles, né? Então, e outra, olhando também que ele pode compor renda com a esposa, com quem ele quiser. O investidor não, o investidor já é outro perfil, é outro tipo de venda, né? É outra característica até para você ganhar esse investidor. Ele vai ter esse interesse já pelo tanto de evento que tem nessa região. Muito bom. Mais uma dica para você, corretor, importante. Quando você estiver fazendo seu anúncio, estiver fazendo suas ofertas, não fala em ato de R$200. A gente não vai trabalhar com ato de R$200 para o Mundo Parque. Não é o perfil, o ticket médio lá é mais alto, o produto é de outro perfil, então você precisa valorizar outras coisas e não a questão do ato de R$200. Fica a dica, corretor, cuidado com isso, tá? Bom, Fabi, vamos aqui falar um pouquinho sobre valorização, sobre o potencial de valorização de quem comprar esse imóvel. Ou seja, é importante que o nosso corretor tenha na ponta da língua um argumento sobre a capacidade de valorização do investimento que o cliente está fazendo, seja para moradia, seja para aluguel, mas quem está comprando, quem está investindo num apartamento, ele precisa ter certeza que ele está investindo numa área de valorização, de franca expansão e tudo mais. Podemos usar alguns exemplos, eu posso usar alguns exemplos, mas eu pergunto para você, quais são os fatores que impactam para essa valorização do imóvel? Então, a região ali é o principal, né? A gente viu no próprio podcast da Gina aqui, né? Da Sandra e da Gina, a questão do Pio de Urubatuba, que também vai agregar muito na questão da valorização. Legal, né? Então, a gente tem que trabalhar isso bem, o fator da transformação dessa região também, que é super excelente para a gente também bater, para ter argumentos na hora de a gente conversar com o cliente, né? Mostrando isso cada vez mais. E ele olhando também a infraestrutura que já existe dentro dessa região. Então, é um potencial que está crescendo junto com a gente também. Então, é uma região em franco crescimento, em expansão, em transformação, e que com o Pio de Urubatuba, vai ajudando a gente a entrar também nessa questão de transformação junto com esse projeto. É uma região ainda que a gente percebe que não tem tanto apartamento saindo, né? Apartamento lançando, não tem tantas unidades, e está começando a crescer também agora. Então, a gente já vê que tem alguns players também, querendo trabalhar essa região pelo tanto de terreno que tem nessa região, e a possibilidade ali, né, pela infraestrutura e tudo, é extrema ali, né? Então, a gente tem essa questão da potencialidade desse projeto, dele ter um investimento super alto, dele conseguir uma rentabilidade mais alta para esse projeto. Olhando os estudos que a gente já fez do Airbnb e até de outros players de locação, a gente sabe que ali é uma região que tem potencial para locação desse um dormitório. Ele tem uma rentabilidade alta e uma taxa de ocupação acima de 70% já. Essa região, porque não se encontram muitos apartamentos ali na região. Então, meses que tem
né, eventos, esse tipo de eventos nessa região, já cresce absurdamente a taxa de ocupação. Tem uma análise que eu já tinha feito anteriormente de 3 produtos nossos que estão relativamente próximos do nosso terreno da Sabará, que é o Laguna, os 2 Lagunas, o 380 e o 430, o nosso produto na Marajoara, que era um dormitório eu não lembro o nome, acho que a gente lançou em 2020, se eu não me engano. A gente vendeu bastante dele em 2021, de um dormitório que era na Marajoara, e o próprio Vista Represa, né? A valorização do Laguna é de 50%. Ou seja, quem pagou 200, hoje vale 300. Então, a valorização de 50% em 2 anos, 3 anos ali no máximo. A valorização do Vista da Represa, de todos eles, gira em torno de 30% a 40%. Como também do Marajoara é quase 100%, porque quem comprou pagou 170 mil, 160 mil, e hoje vende por quase 300 mil. Então, assim, é um potencial de valorização enorme, tremendo, imenso, e que o corretor precisa estar com isso na ponta da língua, calibrado para argumentar na hora do cliente. E não é só para o investidor, porque quando você vai comprar para morar, você também tem certeza que você está fazendo um bom investimento para o seu patrimônio, né? Você está trocando risco, né? Que é o crédito, muitas vezes, por um patrimônio. Então, você tem que acreditar que aquele patrimônio vai valorizar, e ele vai valorizar. Mudando um pouquinho agora sobre mantendo o assunto, mas mudando o tema, o que o corretor precisa ter claro na cabeça sobre o melhor da infraestrutura daquela região? O que o corretor tem que ir assim, isso você não pode deixar de falar para o cliente? Ele não pode deixar de falar para o cliente as questões da proximidade com as estações da CPTM. Se a gente for pensar em São Paulo hoje, ninguém gosta de pegar trânsito, e a gente está indo para esse cliente com uma proximidade gigante com as estações da CPTM, da linha 9 Esmeralda. A gente não pode deixar de falar de toda a transformação que você vai ter também, porque a gente vai ter boulevard, ainda vai ter uma área de lazer, o ar livre, né, fora ainda desse condomínio. Eu acho que a gente tem que bater bastante, tem que falar bastante para o cliente sobre isso, mostrar, de certa forma, a quantidade de parques, praças que ele vai ter de opção, tá? Eu gosto muito de trabalhar bastante com a mobilidade e a questão da transformação que vai ter dentro dessa região. Eu acho que isso já ajuda bastante. Porque a infraestrutura de escolas, de hospitais, UBS, a região já tem. Então, ela só vai crescer ainda mais. Ela vai crescer porque ela vai ter uma demanda maior, ela vai ter mais moradores. Então, assim, isso vai crescer exponencialmente conforme a gente for lançando os nossos empreendimentos. A gente está lançando agora o Mundo Parque, vai ser um mundo, né? A gente calculou em torno de 15 mil pessoas, né, entrando para essa região. Então, vai crescer exponencialmente também. Então, toda a infraestrutura que já tem nessa região, ela vai duplicar, triplicar, e vai aumentar e vai facilitar ainda mais para o futuro morador. Muito bom. Então, para você, corretor, pensa que você está argumentando, fazendo a sua oferta, conversando com um futuro visitante, um futuro cliente do nosso Mundo Parque. Pense que ele mora em uma região mais afastada, onde ele não tem o melhor acesso ao transporte público, onde ele não tem o melhor acesso à rede de comércio, onde ele não tem o melhor acesso a uma rede de saúde, hospitais, postos de saúde, etc. E você vai convencê-lo a um preço super em conta, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas você vai convencê-lo a mudar radicalmente de vida, para o lado bom. Ou seja, ele vai passar a usufruir tudo aquilo que essa região da Zona Sul tem para oferecer em relação à mobilidade, em relação a comércio, em relação a escolas, em relação ao acesso aos trabalhos, a oportunidades de trabalho, acesso à saúde, à segurança pública. Então, você está indo para uma área com muito mais infraestrutura por uma condição comercial super atrativa, de fácil encaixe. Então, fica a dica, corretor, não vai só na linha do preço, fala nas vantagens que existem nessa região diferenciada aqui da Zona Sul. Fabi, agora vamos entrar num assunto que é um assunto sempre delicado de falar, que é concorrência. Ali do lado, que me vem uma lembrança, nós temos um grande empreendimento da MRV, que está saindo ali do lado, né? Então, não sei se já começaram a vender. Já começaram a vender, né? Ali próximo. Tem um grande complexo, um complexo grande da Cury também, mas já foi tudo vendido. Acho que já lançaram há uns 2 anos atrás, se eu não me engano. E quando você passa ali nas avenidas, nas principais,
é um verdadeiro canteiro de obra, tem muita Sim. coisa saindo e tudo mais. Mas o que você pode falar de vantagens que o Mundo Parque tem em relação à concorrência? A gente tem uma questão de área de lazer um complexo de lazer muito mais agregável, maior, né, do que alguns outros players, né? Não precisa falar o nome. Eu não vou citar nomes, mas assim, do que os outros players, a gente verificou. Eu estava vendo também os books, né, as imagens. A gente sabe que a gente está indo com muitas fases, é um projeto gigantesco, mas a nossa infraestrutura, né, do nosso Mundo Parque é bem maior do que a infraestrutura de alguns outros players de lá, né? A gente tem, como você falou, a Cury, tudo que lançou lá, ela foi fazendo por fases, foi vendendo tudo. Hoje em dia a gente não tem mais unidades dentro da Cury. Os players mais próximos, né, você já acabou de citar. Sim. Mas eles têm essa questão de a área de lazer um pouco diferenciada, a nossa área de lazer mais complexa, mais completa e complexa quando você vê o tamanho, né, o tanto de coisa que nós temos lá. Nós temos área de lazer completa para todos os tipos de faixas de idade, todos os potenciais e ainda a diversidade de planta. Então, é um complexo. Qual que é a dica diamante que você dá para o corretor em relação a comparar com a concorrência? A nossa área de lazer. A área de lazer. Nossa área de lazer é completa. Completa. Da região, a gente estava... Eu olhei player por player. Eu olhei concorrência por concorrência. A nossa área de lazer é mais completa. Ah, que bom. Então, corretor, fica a dica diamante. O Mundo Parque, ele se diferencia dos nossos concorrentes pela qualidade e a quantidade de itens da área de lazer, pelo tamanho do terreno também. Então, é muito, muito, muito importante que você, no momento da argumentação com o seu cliente, sentado na mesa, no nosso stand, que você valorize os nossos diferenciais, seja a localização, que nós já falamos tanto aqui nesse episódio, seja na qualidade, na capacidade de evolução do patrimônio do seu cliente, como também a morabilidade, porque morar num condomínio completo, com tantas opções de lazer, com espaço no terreno para você poder usufruir do melhor da moradia, com certeza é venda na certa, é comissão no bolso e premiação garantida para você. Então, fica a dica, copia isso aqui, escreve, treina bastante para você argumentar junto com o seu cliente, para você não esquecer desses pontos importantes. Agora, vamos falar um pouquinho de preço de concorrente. Pode ser ticket, pode ser metro quadrado. Acho que talvez o ticket seja mais interessante a gente falar, porque, né, os tamanhos eles são muito variados. Né? Eu lembro que o da Cury era na casa de 270, acho que era a partir disso. Tinha apartamentos mais caros, acima de 300 mil. Mais caro, mas é porque a planta era um pouco diferenciada, o condomínio também, eles estavam com outra linha, né? A gente tem players saindo lá com o ticket agora, né, entre 220 mil, mas, de novo, 100, uma área de lazer, algumas unidades não tem a varanda. Não, nós mesmos temos unidades muito mais baratas no Fugulim, né? Assim, preço por preço, nós temos mais barato. Que é o Fugulim. Obviamente que é uma coisa extremamente importante para você, corretor, ter na memória. Você não pode querer vender eu até usei o exemplo no meeting desse produto. Não adianta você comparar o preço do Kwid, da Renault, com o Mini Cooper. São dois carros do mesmo tamanho, que tem 4 pneus de borracha, do mesmo jeito, tem motor, tem volante, tem marcha e anda para frente e anda para trás. Não adianta você comparar. Um custa 65 mil, o outro custa 395 mil. Então, você tem toda a infraestrutura, qualidade do motor, dos itens, a marca, tem tudo isso, né? Tem a robustez do produto. Então, tem todo esse diferencial que faz com que um custe 390 e o outro custe 65 mil. É uma questão de preço e de valor, né? Uma coisa, Sim. Você está falando de preço, Fugulim, preços menores, mas valorização, né, que vai ter, a valorização desse projeto é diferente. Né? A gente está falando de players até do lado, próximo, que não tem a mesma infraestrutura. A mesma né? infra que a gente. Então, realmente, é preço e valor. Aqui a gente está falando de valor.
Sim. Mundo sim. Parque é o valor que a gente vê que tem nesse projeto. Sim, muito bom. Então, assim, qual que é uma dica, ou um conselho que você pode destacar assim, para o corretor nesse quesito, nessa diferença entre valor e preço, o quanto o cliente acha que tem que pagar, o quanto vale, o quanto o corretor acha que tem que ser o preço, o quanto vale. Qual a dica assim, que você traz nesse ponto? Eu não vou dar dica em relação ao preço. Eu posso falar que o que ele vai vender é o valor desse imóvel, desses 2 dormitórios, com tudo que ele precisa. Não é o preço. Não é o preço, como você mesmo falou. Eu acho que o principal aqui, ele não pode ficar olhando para o preço do Fogolinha, achando que é o mesmo tipo de produto. Não é. Eu falei bastante sobre isso Não no é. meeting. Não Não. adianta querer comparar o Mundo Parque com o nosso mesmo Fogolim. Não. São produtos, Totalmente propostas diferentes. totalmente diferentes. Entendeu? A proposta realmente do Mundo Parque, se você ver até pela região, é realmente a gente pegar essas pessoas, né, esses moradores de regiões extremas que não têm como comprar porque não tem imóveis na região deles, e trazer para essa região com uma infraestrutura mais completa. Né? Então, é uma região já de supervalorização, que, de novo, é uma região que só tem a crescer, transformar, e cada vez mais com a gente, com a prefeitura, com tudo o que vai acontecer. Então, não é o preço que vai ajudar ali, é o valor desse imóvel. Sim. Então, aproveitando que você tocou no assunto prefeitura, eu conversei com a Sandra Trombelli e a Gina aqui no primeiro episódio, nós falamos um pouco sobre o PIO. Né? Isso não é um termo que é comumente usado no Sim. mercado da corretagem, a gente praticamente não fala sobre isso, fica muito mais no mundo da incorporação e muito menos no mundo da venda, porque é até difícil explicar. Então, queria aproveitar a tua presença aqui. A gente está caminhando para o final desse episódio, mas eu não poderia deixar de falar sobre esse tema, que ele é importante. O que é o PIO? Né? Eu acho que é o PIO, é o Jurubatuba, Jurubatuba. né? É o PIO Jurubatuba que vai ter lá. O que exatamente é isso e o que vai trazer de benefício para a região? É importante você, corretor, prestar bem atenção nesse assunto. O PIO, ele é um plano de intervenção urbana, tá? Ele é um termo utilizado pela prefeitura, para ajustar regiões, não só do extremo de São Paulo, mas até a região da central, tem outro também na região central, mas para ajudar na infraestrutura dentro dessa região. Então, ele olha para as regiões que hoje pode ser meio árido ou que tem muito potencial para levar as pessoas a ter moradias, né, a morar dentro dessa região, dando mais acesso a transporte, entregando uma qualidade de vida melhor. Então, qual que é a funcionalidade do plano de intervenção urbana da prefeitura? É tentar agregar regiões de São Paulo, muitas vezes esquecidas, né, pelo poder público por muito tempo. Né? Então, regiões de galpão, fábricas antigas, regiões que não têm o perfil de moradia até então, né? E aí você entrega alguma qualidade. Então, você começa a fazer melhorias dentro dessa região. Então, aqui a gente tem um planejamento, se não me engano, de 9 ou 11 parques e praças, né? Um bulevar para você ter regiões de melhoramentos viários, então alargamentos de vias, né? Mais transporte, mais UBS, mais escolas. O planejamento é evitar o alagamento, né? Gente, alargamento de via. Alargamento, Por não favor, é não é alagamento. É alargamento de via, quer dizer, a gente transforma uma via de dois, né, duas duas faixas faixas para 3, 4 faixas, né, melhorando aquelas vias, melhorando o transporte, melhorando a questão do trânsito também dentro dessa região. Então, tudo isso está englobado dentro dos planos de intervenção urbana da prefeitura. Quando a gente comprou esse projeto estava praticamente dentro desse plano de intervenção urbana da Jurubatuba, né, que é o nome dele, e a gente viu que isso foi aprovado já na prefeitura, já tem o que vai acontecer, quais são os parques, vai ter um parque muito próximo, vai ter o próprio parque Bruno Covas, né, que tem como se fosse um final ali, não é o final, vai ter essa transformação para próximo do nosso empreendimento. Então, assim, tudo isso ainda está para acontecer, mas já está em planejamento diante da prefeitura. Isso vai trazer transformação, mais infraestrutura, mais escolas, mais UBS, UPAs, AMAs. É a forma que a prefeitura tem para modificar e transformar aquelas regiões em moradias de qualidade,
né, regiões de qualidade para quem for morar, para quem já está lá. Então, ajuda também na questão de venda, quando você fala que essa região vai passar por uma transformação que vai te trazer mais qualidade de vida, ainda mais funcionalidade de todos os serviços e comércios da região. Ou seja, resumindo, a região já é excelente e ela vai ficar Ainda muito melhor. melhor com essa reformulação que a prefeitura vai fazer, assim, já está fazendo nessa região do Pio Jurubatuba, né? Muito importante, corretor, você pegar essa dica. Bom, Fabiano, nós estamos caminhando para o final aqui desse episódio. Quero, em nome de toda a nossa corretagem aqui da Corretores TV, agradecer a sua presença representando a inteligência de mercado. Agradecer pela compra do terreno, sei que todos vocês estudaram bastante para a gente fechar a compra desse terreno e queria pedir para você mandar os recados finais aqui para os nossos corretores, as dicas finais, assim, o que você tenha para comentar sobre a localização do nosso produto. Tá bom. Quero agradecer demais aqui o convite que vocês fizeram para a gente. Acho que isso é super importante. Como a gente está conversando aqui sobre isso, a gente estudou bastante. Isso é uma iniciativa da inteligência de mercado, né? Foi. Do Fabinho, né? Fabinho batalhou para a gente poder fazer isso. Só não veio, né? Só não veio, né? Mas tá tudo bem. Tá perdoado. Eu vim representar aqui o time. Mas é uma forma da gente mostrar o quanto a gente estudou esse projeto, quanto a empresa como um todo, né? Todos os times acreditavam nesse terreno para esse projeto e que vai funcionar. A gente sabe o quanto, quando a gente fala, né, de todas as fases, dá um susto às vezes, mas faz muito sentido para a região. A gente sabe que esse projeto vai ser mais um sucesso de vendas, até por todos os estudos que a gente fez, toda a demanda para comprar esse empreendimento. Então, quero agradecer a você para poder explicar isso de certa forma, porque fica aquela pergunta, como que compramos, né? Como que a gente decidiu comprar? Então, foi a base de muito estudo, foi a base de muitos dados para a gente poder olhar para esse projeto com muito carinho e agora na mão de vocês, né? Para a gente vender e fazer se tornar um sucesso, trazer famílias para essa região, assim como a gente sempre traz aqui na Plano. Muito bom, e é isso, corretor e corretora de imóveis, estamos encerrando aqui o nosso terceiro episódio dessa série de episódios especiais sobre o Mundo Parque. Hoje nós falamos sobre localização, valorização, falamos um pouquinho sobre concorrência e trazendo aqui dicas importantes de como você abordar o cliente, como valorizar. Próximo episódio será o nosso quarto da série, nós vamos falar sobre marketing, como a gente vai abordar esse cliente. Então, fica conosco, obrigado pela audiência e até a próxima.